E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a nossa aula de hoje é campo magnético gerado por uma corrente elétrica passando um fio reto, retilíneo. E também vamos aprender a regra da mão direita. Mão direita, hein? Então pessoal, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então galera, campo magnético gerado por uma corrente num fio reto. O que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui um fio, né? Tem um plano aqui para a gente poder representar o campo magnético, ok? Então tem um fio que passa transpassando, né, esse plano e uma corrente elétrica indo para cima aqui, certo? O sentido dela para cima, ok? Bom, como é que a gente vai representar esse campo magnético? Vamos representar da seguinte maneira: nós temos que usar a regra mão direita. Então, para você saber qual a direção e o sentido de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica num fio, você tem que usar o que? A regra da mão direita. Alguns autores e alguns professores utilizam a esquerda, mas é uma adaptação, ok? A gente vai usar realmente a regra da mão direita. Então parece que a minha mão aqui é a esquerda porque eu estou virado para vocês, mas na verdade é a mão direita, tá? Então vamos lá ver como a gente utiliza essa regra da mão direita num fio passando uma corrente elétrica. Então tá aqui a minha mão direita, eu tenho o dedão que representa o sentido da corrente e eu tenho o que? Os meus outros dedos que representam aqui as minhas linhas de campo que vão envolver esse fio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu lápis, você pode pegar o seu lápis, a sua lapiseira e vamos representar como sendo o que? O fio, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho o sentido da corrente, que é o meu dedão, e o que eu faço? Eu venho aqui e abraço esse fio. Então, esse abraço que eu tenho nesse fio é o que? É o sentido do meu campo magnético. Então, ó, corrente, campo, fazendo isso daqui, meu campo magnético. Então, neste caso aqui do nosso fio, eu tenho um campo magnético fazendo como? Eu tenho aqui, ó, corrente, campo, passa por trás do fio e vem aqui, certo? Então, como nós temos o campo sendo gerado por esse fio? O campo gerado por esse fio seria, certo? Aqui, ó, corrente para cima, campo assim. Então, eu tenho um campo sendo gerado neste sentido aqui do meu fio. Então, esse é meu campo magnético sendo gerado por esse fio, certo? Bom, você tem aí não só essa linha de campo, você tem várias linhas de campo aqui sendo gerado pelo fio, certo? Porque você tem o campo, o que acontece? À medida que você vai distanciando do fio, ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo o seu valor. Então, você tem várias linhas de campo. Vou fazer mais uma outra linha aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Então, eu tenho aqui outra linha de campo, né? E assim por diante. Eu tenho várias linhas de campo envolvendo aqui o fio, certo? Então esse aqui, vamos colocar aqui que é o meu campo magnético 1, que é essa linha de campo magnético aqui. E essa outra aqui, vamos supor que é a minha linha de campo magnético 2. Então, envolvendo aí o fio, eu tenho minhas linhas de campo. Bom, aí vem o seguinte, nem sempre a gente tem esse plano, esse fio passando aqui, um plano, né, sendo cortado aqui, o fio cortando o plano. Geralmente tem assim, ó, ou desse jeito, certo? Então, como que a gente vai fazer para a gente poder saber qual que é o sentido e a direção do campo magnético nesse fio? Então, a gente vai fazer também a regra da mão direita. Como eu não tenho mais o plano, o que eu vou fazer? O meu dedo, ele entra nesse ponto, dá a volta atrás do fio e sai neste ponto. Então seria uma coisa assim, tenho o meu pincel aqui de novo, tenho aqui o campo entrando aqui, dando a volta e saindo por esse lado aqui do fio. Bom, aí a gente tem que lembrar o seguinte, galera, como que a gente desenha um vetor entrando e saindo do papel ou do quadro, por exemplo. Então nós temos aqui, eu fiz aqui, como que vai ser a sua visão de um vetor entrando e saindo. Então, quando o vetor está entrando no plano, no caso aqui do nosso papel, que seria representado por esse plano aqui, se você olhar por trás da seta, como se fosse uma flecha mesmo, tá?
que acontece? Tá vendo essas partes aqui da seta, então vai ser projetado aqui no plano, tá vendo? Como se fosse um X. Então, o vetor entrando é um X. O vetor saindo é como que é? Se você estiver olhando de frente para a flecha, né, para a seta do vetor, seria como se estaria vendo essa parte aqui dela, sendo projetada aqui no plano. Então, nesse caso aqui seria o quê? Um círculo com um pontinho. Então, vetor entrando, X, vetor saindo, um ponto. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Corrente, campo entra nessa região. Então, vamos fazer aqui então. Então, aqui, ó, eu tenho um campo entrando nesta região. E entra, dá a volta por trás do fio e sai nessa região aqui do nosso papel. Ou seja, é como se eu estivesse representando esse campo aqui, ó. Só que ele agora está assim, ele está passando por, dando voltas, né, no fio aqui, ó, fazendo isso aqui, dando voltas no fio. E eu tenho meu campo magnético representado dessa maneira, com o X entrando e com o pontinho saindo. Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui, esse daqui, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho uma corrente aqui saindo, lembra? Pontinho é saindo. Ou seja, o meu fio está desse jeito aqui, ó, na direção para vocês aí da tela, tá? Então, eu tenho a corrente vindo do papel até a tela da minha câmera. Então, eu tenho aqui a minha corrente saindo. O que eu faço? Regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, o que eu vou fazer? Dedão, ó, para lá, não tá saindo, ó. Até para eu colocar mais ou menos aqui. Saindo, e eu tenho o que? Ó, regra da mão direita. Eu vou abraçar o fio. Então, eu tenho um campo magnético fazendo isto daqui. Então, vou pegar de novo o meu pincel. Eu tenho um pincel aqui. E eu tenho a regra da mão direita, ó. Abraço o fio. Então, a direção da minha corrente é assim. E a direção do meu campo é nesse sentido. Num sentido anti-horário. Então, o meu campo magnético está nesse sentido aqui. Então, este aqui é o sentido do nosso campo magnético, nesses três fios aqui. Bom, qual que é a intensidade, né, o valor do campo, desse campo magnético? Bom, o valor dele é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Campo magnético gerado por um fio é igual a μ0 vezes I 2πr. Bom, o I é a intensidade da corrente que passa no fio. O 2πr, ou seja, no caso o R, é a distância do fio aonde você está calculando o campo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos essa distância aqui, né, do fio até onde eu estou estudando, né, vou calcular esse campo aqui. Bom, neste caso aqui, a distância seria qual? Seria daqui aonde está o meu campo aqui também, ó, onde eu estou estudando essa parte do campo, onde eu vou calcular o campo. Aqui eu tenho duas distâncias. Então, aqui no caso eu tenho do fio até aqui, eu vou chamar de distância 2. E aqui eu tenho essa outra distância aqui, que eu vou chamar de distância 1. Então, tem aqui as duas distâncias. Então, dependendo da distância, você vai ter uma intensidade diferente. Então, por exemplo, aqui, a intensidade, se você olhar, a intensidade, né, do meu campo magnético, ele é diretamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo magnético naquele ponto que você está calculando. E o meu campo magnético também, ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, galera, quanto mais distante do fio, mais fraco é o campo magnético. É a mesma que acontece com o campo gravitacional. Então, quanto mais distante você estiver da Terra, por exemplo, menor vai ser o campo gravitacional, né? Assim também acontece com o quê? Com o campo elétrico. Quanto mais distante você tiver de uma carga num campo elétrico, você vai ter o quê? Um campo elétrico cada vez mais fraco. Então, todos os três campos, né, vamos colocar assim, eles são o quê? Inversamente proporcionais ao quê? À distância. Então, a nossa fórmula de campo é essa aqui. Bom, o que significa esse μ0? É a permeabilidade magnética no vácuo. Ela tem este valor aqui, ó.
4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros por ampere. Isso é no vácuo. Se for em outro meio, ele vai te dar esse valor, tá? Mas geralmente, né, a maior parte dos exercícios é sempre no vácuo. Então, pessoal, para você poder saber bem mesmo essa parte da regra da mão direita, é mesmo você treinar várias situações para você poder ir treinando a regra da mão direita. Okay? E aí, galera, mais uma aula finalizada. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!